Tarará. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de volta para o quadro Paulatino. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. E nós estamos juntos para iniciar uma sequência de 5 vídeos dentro do próprio quadro Paulatino. Foi uma sugestão muito amorosa e pertinente, nós ficamos muito felizes, de Luciana, que é uma das nossas seguidoras, uma amiga querida, e ela sugeriu que nós abordássemos o diálogo de Saulo com Abigail. E o interessante é que esse diálogo surge exatamente a partir do ponto em que nós abordamos o encontro de Saulo de Tarso com seu pai, o retorno para a casa paterna. Mas antes do contexto, nós vamos explicar a divisão que faremos. Dividiremos nos 5 próximos vídeos, o vídeo de hoje, falando do prólogo ao diálogo, e cada um dos 4 vídeos subsequentes, um dos impositivos, uma das assertivas, das respostas de Abigail. O famoso diálogo do ama, trabalha, espera, perdoa. Não é isso, Rodrigo? Exato. Então, Exatamente. para a abordagem de hoje, nós vamos trabalhar com o seguinte trecho: devia ter penetrado um reino maravilhoso, para narrar o que foi, pelo menos o início dessa experiência paulina, que mais tarde ele inclusive vai escrever em uma de suas epístolas. Então, posicionando o momento histórico, Saulo de Tarso tinha acabado de sair da casa paterna e ele começava a compreender que não bastava para recomeçar a sua escalada ascensional, o seu processo de redenção, retornar ao ninho antigo, mas se desfazer de todos os resquícios do seu passado, reconstruindo esse homem novo. Ele estava desolado, não tinha tido o apoio de nenhuma das pessoas que ele havia buscado, principalmente o seu pai. Então, o seu mundo emocional estava destroçado. Ele caminha a esmo pelas cercanias de Tarso, se abriga à sombra de uma árvore, e aí Emmanuel vai dizer que em breve, após uma prece ardente, cansado de chorar, ele começa a sentir que uma força espiritual vinha lhe balsamizar as suas feridas. Ele não conseguia precisar se ele estava dormindo ou se, aqui numa linguagem espírita, né, ele estava num processo de emancipação da alma. O fato é que essa circunstância é decisiva, inclusive, para os conhecimentos que Paulo mais tarde vai esmiuçar do princípio espiritual. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. E aí Emmanuel chama para uma nota que está lá na segunda epístola aos Coríntios, que a gente vai ter oportunidade aqui de esmiuçar. Rodrigo, para você, Paulo sonhava, estava em desdobramento, o que foi isso que ele viveu? Para mim, ele teve um desdobramento através do sono. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Para mim, ele estava no desdobramento através do sono, inclusive porque Emmanuel diz assim: breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Então, eu acredito sim que ele estava sonhando. Ou no desdobramento através do sono. E aí ele encontra Abigail e Estevão. O que é que você tem a nos dizer sobre essa passagem? Tá, primeiro, Saulo teve
ele tinha tido, antes, um pouco antes, ele próprio, Saulo, ele relembra de tudo o que aconteceu. Isso é até um ponto importante do livro, porque ele mostra toda a trajetória de Saulo, né? Desde as perseguições até tudo, enfim, para a gente não se alongar. Mas, então, para mim é um ponto importante porque relembra tudo que tinha acontecido. Mas isso mostra para a gente como a espiritualidade se utiliza desse desdobramento através do sono com frequência para nos ajudar em diversas situações de nossas vidas, né? E isso acontece com Saulo e, bom, quando eu vi essa passagem, eu lembrei de várias outras que tem nas outras obras espíritas que falam sobre isso. E gostaria, inclusive, de falar de algumas delas, de como isso acontece, e é importante que a gente sempre tenha em mente que isso, todas essas obras, todos esses exemplos que são escritos, eles são deixados para nós para que a gente entenda o funcionamento desses recursos, do uso desses recursos, e que a gente preste atenção nisso. Eu acho que a gente sempre tem que se perguntar, e eu? Né? E isso em minha vida, como é que tem acontecido? Né? E se tem acontecido? Então, por exemplo, eu vou falar de um texto que está lá no livro No Mundo Maior, escrito ditado por André Luiz, pela mediunidade de Chico, onde conta o caso de Antonina, que é uma jovem que arrumou um namorado. Esse namorado passava por dificuldades financeiras e ela pagou durante um tempo, pagou o custo de medicina para ele, ajudou ele a pagar. E eles faziam planos de casamento e tudo. E o que acontece é que quando ele se forma, ele agora é médico, né? Ele diz: mas você é uma moça muito simples para andar comigo. Eu, nas minhas festas de médico, tal, como é que eu vou estar com você? Uma mulher simples como você. Então, ela tem uma desilusão muito grande e pensa no suicídio. Bom, não só isso, ela tinha ficado órfã, ajudava a irmã na criação dos filhos. A irmã tinha casado e o marido mostrou-se um alcoólatra, e ela, então, se vê num cenário onde todos os sonhos dela foram embora. E ela queria praticar o suicídio. Iria praticar naquele dia. E aí o que acontece? Calderaro leva André Luiz e eles, Dona Mariana, que é a mãe dela, que estava desencarnada, traz ela para conversar com Márcio, que é um espírito que é de outras encarnações, tinha um relacionamento em outras encarnações com ela, um espírito mais elevado, e ela, através do desdobramento, né, através do sono, traz ela para conversar com Márcio. E aí Márcio fala para ela, mas inclusive faz uma fala parecida com a de Abigail, com Saulo, quando Abigail diz: mas Saulo, você está desanimando no início dos trabalhos? Por que Então chora? exato. Então a mesma coisa acontece com ela, né? Quando Márcio diz a ela, a Antonina, que por que você está desanimando, né, com isso agora? E ela diz que queria ter uma vida, queria ter uma família, queria ter filhos. E aí ele fala né, que ela já tinha esses filhos, entre aspas, né, porque todos são filhos de Deus, e ela tinha no momento a oportunidade de cuidar dos sobrinhos. E então ele fala das dificuldades da vida, mas de todas as bênçãos também que ela tinha, de toda a ajuda, de toda a auxílio da espiritualidade superior. Rodrigo, deixa só te interromper um pouquinho, porque tem uma fala de Abigail em que ela também, mais uma vez, né, fala algo análogo. Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada, né? Mas pode continuar. Exatamente. Exato. Bom, e aí o que acontece? Então ele fala com a Antonina, Márcio, e
bom, ela primeiro fala dessa questão de ser mãe ou não e tal. Isso é interessante também, se a gente for ver lá no livro Boa Nova, a mesma coisa acontece com Maria, né? Maria de Magdala, que também diz a Jesus que queria ser mãe, e Jesus diz a mesma coisa e é parte da ascensão dela. Bom, então o que acontece? Quando Antonina ela volta para o corpo com a ajuda da mãe, e aí eu quero ler esse pedacinho só para a gente entender como ela volta. E aí André Luiz diz assim: o instrutor ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar em todas as suas particularidades a experiência da noite. Então, André Luiz está dizendo que ela volta, mas eles fazem com que ela não consiga se recordar de tudo com clareza. E aí André Luiz diz que é porque ela poderia, ele diz assim, Calderaro diz assim, provavelmente enlouqueceria de ventura, né? Ela ficaria muito eufórica com a situação, né? De ter participado daquilo. E aí ele diz, com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura, sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento, chamando-a. A generosa tia contemplou enlevada e diz assim: alguma energia prodigiosa que lhe não era dado conhecer religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir sem razão ao aprendizado do mundo. Então, bom, eu quis ler esse trecho porque eu acho que, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir falar da forma que André Luiz mostra. Bom, mas isso mostra como a espiritualidade, ou seja, como essa ação da espiritualidade através do sono consegue mudar o nosso estado de ânimo, né? E que a gente consiga perceber isso. Não é isso? Perfeito, perfeito. É isso. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, o próprio Emmanuel coloca a nota, no capítulo 12, versículo 2 a 4, ele faz referência a si mesmo como se fosse uma outra pessoa, né? E aí ele coloca essa dúvida, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Kardec, depois, em O Livro dos Espíritos, teve condição de esmiuçar, no famoso capítulo da emancipação da alma, as peculiaridades do sonho, né? E, Sim. dentre elas, o favorecimento de encontros espirituais, não por curiosidade, mas como você bem colocou, inclusive também nessa segunda história, para que o espírito, na luta, né, dentre as provas redentoras, possa recolher o ânimo para continuar perseverando até o fim, né? O Espírito Emmanuel tem uma obra, que é a obra Pão Nosso, no capítulo 81, em que ele vai relembrar da experiência de Jesus com os dois ladrões e do famoso diálogo que ele tem, asseverando ou assegurando que o bom ladrão estaria com ele no paraíso. E aí tem um trecho da reflexão de Emmanuel que ele vai dizer o seguinte: nós podemos nos apresentar com uma volumosa bagagem de débitos do passado escuro, mas desde o instante que nós nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando o dever da própria regeneração, nós avançamos para uma região espiritual diferente, onde todo jugo é suave, todo fardo é leve. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes, quando nós vemos o encontro de Jesus com Saulo de Tarso às portas de Damasco, quando nós vemos o privilégio de Saulo reencontrar-se com Estevão e Abigail nessa experiência em emancipação da alma, a gente esquece que a vida do apóstolo foi feita de lutas e que esses foram momentos pontuais para que ele pudesse recobrar o ânimo quando ele estava desolado pelo mundo. E isso não é predileção a Saulo, muito pelo contrário, mas é uma experiência que
é como se fosse assim, dignificando a boa intenção e o arrependimento sincero de que ele estava investido com o objetivo de que ele cumprisse a sua missão até o fim. E assim, esse tipo de experiência, quando você traz, por exemplo, o exemplo de Antonina, que inclusive era uma cristã, visam justamente aproximar esses exemplos para a gente. Assim como eles tiveram essas experiências, nós também temos as nossas experiências, né? É um recurso, como você bem colocou, que é acessível a todos. E que ainda que a gente não tenha recordação dos detalhes desse sono maravilhoso, como André Luiz vai colocar, porque poderia culminar no êxtase e fortalecer a ideia de suicídio para ficar lá, nessas Uhum, doçuras do paraíso, ainda que a exato. gente não lembre com detalhes, vem essa sensação de bem-estar e essa alegria íntima que a gente não consegue descrever de onde vem, mas é o suficiente para que a gente possa permanecer nas lutas. Eu acho que você foi muito Exato. feliz ao trazer esse exemplo. É importante a gente perceber nessas questões que Kardec fala dessa questão do sonho e diz, olha, mas de que serve isso se a gente não lembra? E a espiritualidade diz, olha, isso virá numa lembrança através de uma inspiração quando for necessário. Primeiro, então, isso é importante, né? Em algum momento aquilo vai aparecer. Bom, e tem uma outra questão que, inclusive, você falou sobre o merecimento. Saulo, ele antes desse momento, ele vinha refletindo na vida em como Jesus poderia ajudá-lo para ele começar a trabalhar, de como Jesus iria permitir. Então, ou seja, ele estava ali com um pensamento elevado e com muita boa vontade de trabalhar no bem, para poder ter esse merecimento. E aí eu queria, emendando com isso, falar de uma outra questão, que num determinado, eu não lembro agora em que livro mas que Emmanuel diz assim, que a gente precisa cuidar do momento antes de dormir e que o nosso dia, ele diz como será a nossa noite. Ele, inclusive, faz uma comparação que, da mesma forma que a vida, o que a gente faz durante a vida, vai determinar o que nós vamos passar depois do desencarne, da mesma forma acontece em relação ao dia com a noite. Então, o que a gente faz durante o dia vai nos trazer boas ou más companhias durante a noite. Aí é interessante porque na obra Libertação, é só para mostrar aí um outro caso, veja que Antonina teve o auxílio, né? E a gente tem um outro caso em Libertação, onde André Luiz ele chega naquela cidade onde Gregório é um dos chefes ali, e eles ficam numa cela. E eles veem que essa cela ela tem uma grade que dá para ver a rua. E André Luiz narra, né, várias coisas bizarras ali, e uma das coisas que ele vê é um diálogo entre uma mulher desencarnada com uma mulher encarnada, que está no desdobramento através do sono. E essa mulher, a desencarnada, fala para a encarnada, olha, a gente tem notado que você está mais desanimada, está mais assim. Aí ela diz, é, ela diz assim, acontece que João, que é o marido dela, se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. Ou seja, o marido dela tinha se associado a um círculo de preces e que estava alterando o ânimo dela para a vingança, para as coisas ruins. Ela estava esmorecendo em relação à missão que ela tinha de fazer o mal. E aí o espírito até, eu acho interessante essa passagem, que o espírito desencarnado dá um pulo para trás e diz, preces? Como assim? Você não pode fazer isso? E diz, né? Você tem que machucar ele, massacrar ele e tal. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essas influências, elas decorrem da afinidade. Então, o que a gente faz durante o dia, o que a gente faz na nossa vida, é que define os espíritos que estarão junto de nós para nos ajudar ou para nos puxar para baixo. No caso de Antonina, ela teve essa ajuda, né, que veio para trazer um bálsamo, né, trazer uma tranquilidade para as dificuldades que ela estava passando na vida. No caso dessa outra mulher de libertação, ela tem uma obsessora, né, que
existe ali na verdade, uma associação mesmo entre as duas querem, e está acontecendo isso aí. Então, é importante para a gente, né, que a gente tenha aí essa consciência e que a gente possa sempre manter o nosso pensamento elevado através da boa leitura, através da caridade, para que a gente tenha sempre o auxílio dos bons espíritos. Isso, perfeito. Porque aí você mostra os dois lados, né? Exato. Da afinidade, ótimo. Eu achei muito legal, Rodrigo, e assim, lá em O Livro dos Espíritos, apenas a título de comentário, né, para quem quiser se aprofundar, na parte segunda sobre o mundo dos espíritos, capítulo 8º da emancipação da alma, na questão 402, que é bem explicativa com respeito a como se dá a liberdade do espírito durante o sono, tem um trecho que os espíritos vão dizer o seguinte a Kardec: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. É lógico que aqui a resposta dos espíritos está falando para a generalidade do fenômeno e nos casos quando nós aproveitamos, como você bem falou, essa sintonia para nos aproximarmos dos nossos amigos espirituais. Mas há casos em que essa libertação do espírito durante o sono só fortifica os grilhões e a escravidão através dos processos obsessivos, como você citou nesse último caso. E eu achei isso interessante porque, como o nosso trecho fala sobre essa inserção num reino maravilhoso, e essa resposta dos espíritos fala sobre trabalho, então fala sobre merecimento após ter se colocado em ação útil na edificação do bem, isso também se enquadra no caso do apóstolo. Estevão e Abigail, que permaneceriam ao lado de Saulo durante todo o seu percurso, né, do seu apostolado, sabiam das graves responsabilidades de que ele estaria investido e de quanto esse contato e essa sintonia seria importante para a realização desse trabalho. Não é à toa que o nome da obra é Paulo e Estevão, refletindo essa comunhão e essa conjugação de esforços. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, que este reino é um reino que a gente conquista. E como você bem falou, a gente conquista pelo um conjunto de ações ao longo do nosso dia que vão se refletir no nosso comportamento ao longo da nossa vida, né? E que a gente lembre-se disso e lembre também desse recurso que nos é dado para o alto, para que a gente possa continuar trabalhando para Jesus, né? Com força e coragem. Suas considerações Exato. finais, Rodrigo. Bom, eu acho que nós falamos praticamente o que deveria ser falado sobre o assunto, mas assim, eu gostaria de dizer que nem Saulo fugia dessa lei da afinidade, né? Ele participa dela como todos nós. E aí eu vou falar bem rapidinho, só para que as pessoas possam ver em outros momentos. Em Obreiros da Vida Eterna tem outros casos também. Tem o caso de Fábio e Mercedes. Fábio desencarna e Mercedes fica um pouco triste, mas continua fazendo o culto no lar, o culto cristão. E por merecimento tanto de Fábio quanto dela, ela é levada para a instituição onde Fábio está, para ver como é, para conversar com ele, para ver que ele está bem. Então, assim, e é muito bonito, é uma cena muito bonita. Também tem, nos domínios da mediunidade, o caso de Anésia e Jovino. Jovino está traindo Anésia e está muito aperreada e acaba que ela é trabalhadora de uma casa espírita e, por ter merecimento, Theonília, que é uma das trabalhadoras desencarnadas, pede a Aulus para ajudá-la. E Aulus, eles colocam ela para dormir e conversam com ela sobre isso, para dar força a ela para dizer que o casamento não é só aquele sonho maravilhoso que ela achava, que era mesmo de ajuda entre os dois. Enfim, ou seja, são casos também
desse desdobramento através do sono, em que a espiritualidade se utiliza disso para nos trazer tranquilidade. Só para encerrar, já falei demais, se deixar, né, já sabe, mas também em Obreiros da Vida Eterna, nessa mesma instituição, André Luiz narra casos assim que são belíssimos, de crianças que estão desencarnadas, que estão trazendo as mães que estão encarnadas e desdobradas através do sono, eles estão trazendo as mães para dar conforto àquelas mães que perderam os filhos ainda quando criança, né? Então, assim, é belíssima a atuação da espiritualidade quando, né, utiliza esses recursos para nos confortar. Precisa sempre que a gente tenha o merecimento através das nossas atitudes e que eles consigam chegar perto de nós por conta através da afinidade. Mas é isso. É isso. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer e das minhas considerações finais, eu também queria focar nessa última parte. O recurso existe, Deus tem recursos infinitos para nos ajudar, desde que nós queiramos ser ajudados, né? E tem uma mensagem de Emmanuel, que também está na obra Pão Nosso, que é a mensagem de número 90. O trabalhador divino. Ele coloca, como sempre, uma inserção evangélica, e aí ele escolhe o capítulo 3 de Lucas, versículo 17. Uma fala de João Batista. Ele, Jesus, tem a pá na sua mão. Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E eu achei isso muito forte, como todas as falas de João Batista, lembrando que o Cristo, o Messias, que era aguardado pelos judeus num carro de fogo, né, ou com todas as púrpuras mundanas, aparece na figura de um trabalhador, de um humilde carpinteiro, né, com a pá na mão, simbolizando o instrumento de trabalho, dando a oportunidade para que a gente também seguisse o seu exemplo e buscasse também o reino divino através do nosso esforço pessoal. Então, a exemplo de Jesus, a exemplo de Saulo de Tarso, mais próximo da nossa humanidade, que a gente também se encarregue desse esforço. Rodrigo, muito obrigada, um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima.